Exaltado para todos sempre seja o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Sinais da volta de Cristo é o tema que nós estamos abordando dentro da série 1, que trata sobre os sinais de Mateus no capítulo 24. A nossa abordagem agora é a de número 49, guerras e rumores de guerras, na sua 8ª ministração. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o seu companheiro de estudo sobre este tema tão importante para o nosso tempo. Na ministração anterior, nós falávamos ali dentro desse mesmo assunto, guerras e rumores de guerras. Trouxemos ali um relato de alguns fatos sobre violência, as violências ocorridas pelo menos nas 2 últimas décadas. E agora nós continuaremos falando sobre atentados terroristas. Exatamente. No dia 23 de outubro do ano de 1983, na cidade de Beirute, um homem-bomba com um caminhão carregado de 9 toneladas de TNT, veja bem, 9 toneladas, em um ataque suicida ao quartel-general do acampamento militar dos fuzileiros americanos, deixou nada menos do que um saldo de 241 pessoas mortas. Um legado terrível para a humanidade naquele episódio. Já no dia 19 de abril do ano de 1995, nós tivemos o ataque de Oklahoma City. Foi um ataque terrorista perpetrado ali pelo americano Timothy McVeigh, exatamente. Ele foi detonado ali, naquele episódio, um caminhão-bomba com nada menos do que 2.300 quilos de bombas caseiras, que teve como alvo o edifício federal Alfred P. Murrah. O resultado foi 168 pessoas mortas e mais de 500 pessoas feridas. Até então, aquele episódio foi marcado como o maior atentado nos Estados Unidos, desde a explosão que ocorreu em 1993 de outro carro-bomba também no World Trade Center, as Torres Gêmeas ali no sul da ilha de Manhattan, na cidade de Nova York. Desde então, passou a ser considerado o maior realizado dos ataques até o dia 11 de setembro do ano de 2001, que todos nós sabemos que foi o maior e pior ataque ocorrido em solo americano, Então, diversos fatores externos influenciaram ali em McVeigh para que ele detonasse um caminhão-bomba em frente ao mencionado edifício, que acabamos de falar. Entre os fatores que nós podemos mencionar, cabe a tragédia de Ruby Ridge, que aconteceu em 1992, e também o massacre de membros do ramo davidiano, em Waco, no Texas, em 1993, conhecido como o Cerco de Waco. A explosão destruiu completamente a fachada do prédio e também muitos pisos do edifício e parte externa. No entanto, não conseguiu derrubar o edifício em sua totalidade, A bomba utilizada no atentado foi fabricada por McVeigh e por Terry Nichols. Foi o que foi declarado, que foi noticiado, Então, motivação, vingança. Esta foi a justificativa de Timothy McVeigh para explicar a mais cruel atrocidade terrorista da história americana até aquele momento. Então, McVeigh, que afirmou ter agido sozinho, ele ali estacionou uma van que havia alugado, carregada com mais de 2 toneladas de bombas caseiras, de explosivo,
Aquela van foi estacionada na garagem do prédio, o prédio federal Alfred Murad, para vingar a morte de 80 seguidores da seita Ramo Davidiano, em Waco, no estado do Texas, né? Agora veja, exatos 2 anos depois, McVeigh ele detona o prédio federal de Oklahoma City. 2 anos depois, ele volta a cometer esse atentado. A 400 quilômetros de Waco, né? Então, McVeigh foi condenado pela justiça americana e a sua sentença de morte por via de injeção letal foi cumprida no ano de 2001. Já no dia 11 de setembro de 2001, agora nós chegamos, esse dia foi marcado tragicamente no calendário americano por ataques terroristas do regime talibã, né? E ali foram atingidas, entre outros alvos, as torres gêmeas do World Trade Center no sul da ilha de Manhattan, na cidade de Nova York, e ao edifício também Pentágono, ao centro do poder militar americano, também ali na cidade de Washington. Então, o que nós percebemos naquela data, que o caos invadiu o coração de Nova York. Mas o terror estava apenas começando, né? Dos 4 aviões, veja bem, 4 aviões que foram sequestrados em pleno voo, 3 aviões conseguiram atingir os seus alvos. Em 3 aeroportos diferentes da costa leste dos Estados Unidos da América, nada menos que 19 sequestradores, munidos de facas alfa, desfecharam um golpe, exatamente, embarcando nos voos. Ali eles embarcaram e começou então o episódio, começou a tragédia. Às 7h59, o voo 11 da American Airlines sobe aos céus do Aeroporto Internacional de Boston, com rota para Los Angeles. 15 minutos depois da decolagem, o controle de tráfego aéreo de Boston, ele perde o controle pelo voo. Exatamente. Então, algo estranho começa a se desenhar e começa a acontecer o que espera aquele dia para a América do Norte. Às 8h24, o controle de tráfego aéreo de Boston ouviu um anúncio da cabine do piloto do voo 11 da American Airlines. E às 8h35, o avião do voo 11 da American Airlines, ele foi desviado da sua rota para Nova York. Então, o pavor começa a tomar a aviação civil da América do Norte. Às 8h42, o voo 93 da United Airlines, ele saiu de Nova Jersey para São Francisco. Exatamente. Quando chegou a marca de 8h46, o Boeing 767, voo 11 da American Airlines, ele se choca contra a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93º e 99º. Então, aquilo que parecia suspeita se transforma em pavor, em horror. Às 9h03, o Boeing 767 do voo 175 da United Airlines choca-se contra a torre sul do World Trade Center. Então, veja que o povo americano está envolvido a uma situação que não sabe o que vai acontecer. Às 9h32, o voo 77 ainda está voando para o leste, em direção à capital, Washington. Às 9h37, o voo 77 atinge o quartel-general da defesa americana,
o Pentágono. E assim o Pentágono fica em chamas. Já às 9 horas e 44 minutos, o controle de tráfego aéreo, eles identificaram um padrão sombrio do voo 93 da United Airlines. Às 9 horas e 59 minutos, a Torre Sul do World Trade Center, com 400 metros de altura, contendo 110 andares, desaba. Exatamente. O horror está marcando de forma trágica, ímpar, a vida dos americanos. Às 10 horas e 3 minutos, com 20 minutos antes de chegar à capital Washington, termina a luta do voo 93 da United Airlines, com sua queda em um campo perto de Pittsburgh, na Pensilvânia. Exatamente. Nós percebemos ali que, com grande coragem e também grande determinação, os 44 passageiros, mais os tripulantes do voo 93, evidentemente, com o preço das suas próprias vidas, impediram que o seu avião atingisse o seu alvo, a Casa Branca ou então o Congresso americano. Veja que o pavor está tomando conta do solo americano. Às 10 horas e 28 minutos, a torre norte do World Trade Center desaba em apenas 11 segundos. Está formado o caos. O horror está sobre os céus da América do Norte. Mais de 4.000 aviões no espaço aéreo americano começam então a aterrissar, uma atitude sem precedentes. Então o controle de tráfego aéreo ordena que os aviões aterrissem. Veja que no espaço de apenas 102 minutos, 4 aviões sequestrados apresentam um trágico resultado. Só no World Trade Center morreram 2.753 pessoas. No total, morreram 2.996, incluindo o Pentágono, 343 bombeiros de Nova York, mais 78 policiais. Chamando então a atenção para o terceiro arranha-céu. No mesmo episódio, nós tivemos o sinistro desabamento da terceira torre. Ao contrário das torres gêmeas, nenhum avião se chocou contra a Torre 7, que abrigava até então o serviço secreto americano, abrigava também a CIA, abrigava ainda o Departamento de Defesa e o Escritório de Gerenciamento de Emergências. Um edifício sólido. Aquele edifício ele possuía 81 colunas e tinha 185 metros de altura e continha 47 andares. É curioso que testemunhas declararam que ouviram explosões dentro e fora da Torre 7. O relatório ele confirmou que conspiração do governo americano estariam por trás do 11 de setembro. E aí nós percebemos, amados, que o governo George W. Bush, ele teve que demolir a Torre 7, porque ali guardavam os planos da grande conspiração do dia 11 de setembro de 2001. Além da Torre 7 não ter sido divulgado de forma ampla pela mídia, no relatório final também não teve expressão, não foi apresentado uma conclusão definitiva sobre as causas do desabamento da Torre 7. Exatamente. Então o que nós percebemos que a conspiração
envolve o governo, envolve o serviço secreto, o serviço de inteligência, envolve a mídia, deixando apenas uma certeza para todas essas motivações. E qual é a certeza? Dinheiro, plano de poder e controle. Não há evidências de mortos na Torre 7. E assim o Brasil, Moçambique e o mundo assistiram perplexos os atentados ocorridos nos Estados Unidos da América, cujas razões só podem ser explicadas por ganância, poder e burrice. Sim. Amados, nós sabemos que os Illuminatis, eles vieram da Babilônia, passaram pela Grécia, Egito, Roma, depois Inglaterra e, por fim, Estados Unidos. Há um episódio do desenho animado chamado de Os Simpsons, né? Um desenho que muita gente conhece, muita gente até já assistiu, mas esse episódio ele foi ao ar em 1993, 9 de setembro, apresentando o desenho de duas torres gêmeas, exatamente, do World Trade Center, atingidas em um atentado terrorista. Será coincidência isso? Evidentemente que não. O monumento da Geórgia, portanto, não é a única pista profética que os Illuminati deixaram para a gente. Sim. Abra aí o seu Windows e entre no Word, apanhe ali a fonte Wingding, escreva Q33NY. Dizem que Q33 é o prefixo do avião que se chocou contra a torre americana, né? Do World Trade Center. E NY é a cidade de Nova York. O que vai aparecer ali, então, aparece um avião, duas torres, uma caveirinha simbolizando o sacrifício, as mortes que ocorreram e aparece também o hexagrama, que significa sacrifício, significa oferenda, significa oferta. Agora, faça outro teste. Pegue o nome Jesus. Sim. Aparece o Ismael sorrindo, um dedinho apontando para ele, aparece ali duas gotas de sangue e uma cruz no meio. O que significa tudo isso? Que somos salvos através da obra da cruz, com o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, uma verdade tão absoluta, mas tão absoluta que nem Satanás tem como negar isso. Outro fato que nós percebemos é que se você pega uma nota de $20 e dobrar, aparece a profecia do 911, ou seja, 9 de setembro. Em 1995, uma empresa dos Illuminatis lançou nos Estados Unidos um jogo de RPG, que é um jogo totalmente satânico, intitulado INWO, Illuminati Now World Order, ou Illuminatis Nova Ordem Mundial. E o mais perverso de tudo isso é que as cartas anunciam coisas terríveis, extremamente terríveis. Para você ter ideia, veja bem, há cartas apresentando a carta, o Pentágono em chamas. Veja que não é coincidência. Há uma carta também apresentando ataque terrorista às Torres Gêmeas, atacadas e em chama. Então esses dois fatos já aconteceram. Mas há outras cartas também. Carta desastre combinado. Este ainda não aconteceu. Também há várias outras cartas, né? Profetizando catástrofes globais. E, para você ter ideia, há uma carta ainda apresentando
uma grande caveira, veja bem, tem uma carta ali que apresenta uma grande caveira sobre os céus da cidade. Isso está simbolizando o quê? A redução populacional. Exatamente. Então, o que nós entendemos, amados, é que as torres de telefonia celulares, elas estão aí em todos os lugares, né? Todos os lugares do planeta nós temos essas torres. E todos os dias estão sendo instaladas câmaras e mais câmaras, isso em rodovias, nos prédios, nas ruas, em todos os lugares. Hoje nós entendemos, podemos até entender, que todo esse aparato de segurança, ele serve para a nossa proteção, né? Para o nosso conforto, evidentemente, mas preste muita atenção, né? A mídia tem incutido isso na mente da população global, né? Muito em breve, os satélites que estão em volta da Terra, muito em breve, a telefonia que já está implantada, elas servirão para um único propósito: saber onde nós estamos e o que estamos fazendo. Exatamente. Aí nós temos, a exemplo, os reality shows, né? Não pensem que é mais uma coincidência. Além da farsa do aquecimento global, que é uma justificativa para o futuro imposto sobre o CO2, né? O oxigênio, nós entendemos que está se aproximando o extermínio de 80% da população mundial. Esse projeto já está em operação. Exatamente. E não tem ninguém que possa nos defender, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Exatamente. Amados, eles já fizeram isso antes. Você não sentiu na sua pele, porque não foi com você e não foi com seus familiares. Mao Tse-tung matou 85 milhões de pessoas. Joseph Stalin matou 45 milhões de pessoas. Adolf Hitler matou 21 milhões de pessoas. Os que estão aí hoje, eles procedem desta mesma linhagem. Não se engane, não tenha dúvida disso. Vem da mesma linhagem. E eles têm muitas formas para promover essa redução populacional. E isso pode ser feito através de uma grande guerra, não sabemos. Pode ser feito através de uma pandemia, preste atenção, pode ser feito através de uma pandemia que eles mesmos podem criar em laboratório, pode ser através de uma vacina experimental, porém obrigatória, compulsória e que nunca foi testada e comprovada a sua eficácia em humanos. O que você acha disso? Em que tempo nós estamos vivendo? Pode ser através da guerra climática, pode ser através da guerra cibernética, pode ser através da guerra por banco de dados, ou a guerra tecnológica, ou quem sabe a guerra por mercado, né? Então, pode ser através de desabastecimento, pode ser através da quebra da economia global, sim. Corrupção nos governos, entre muitos outros. Amados, já estamos vivendo a era do apocalipse robô. Já estamos vivendo a era do apocalipse alienígena. Já estamos vivendo a era do apocalipse epidêmico. Sim. Já estamos vivendo a era do apocalipse cibernético. Já estamos vivendo a época do apocalipse climático. Já estamos vivendo a era do apocalipse tecnológico. Já estamos vivendo a era do apocalipse petróleo, entre tantos outros. Eles dominam o alimento que nós comemos. O alimento que você come, eles dominam. Eles dominam a água que você bebe. Eles dominam o remédio que você toma.
Eles dominam a vacina que será aplicada em si. Exatamente. Eles dominam o sistema de saúde que você utiliza. Eles dominam o sistema de transporte, o que você usa. Eles dominam a mídia, todo o sistema de informação que você tem acesso, eles dominam. Então, o plano de dominação está nas mãos deles. Eles dominam tudo. Eles vão exterminar 80% da população global. E sabe por onde eles vão começar?